Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, 21 de abril de 2025. Hoje é um dia triste para todos os católicos do mundo. Na realidade, faleceu o Papa Francisco, ou Cardeal Mário Jorge Bergoglio. Bom, o Cardeal Bergoglio, ele é nascido na Argentina, mas era filho de pais italianos. Vou pegar, eu fiz uma release aqui, né? A gente vai poder. Essa matéria vai ficar longa. Vai ficar um pouquinho longa, perto do costume, tá? Mas vamos ter que mostrar aqui o que aconteceu. Tem um cortezinho da missa de hoje e tem também a entrevista com o cônego Simão, aqui de Ouro Fino. O Papa Bergoglio, que é o Mário Jorge Bergoglio, ou melhor, Papa Francisco, foi o do 166º Papa da Igreja Católica. Tá? Ele foi eleito em 2013, ficou 12 anos no poder e por complicações de tuberculose ele acabou falecendo na data de hoje. Ele nasceu dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, filho de Mário José Francisco Bergoglio e Regina Maria Sivori. Era uma família de origem italiana e desde pequeno o Papa Bergoglio, né, o Cardeal Bergoglio, sentiu chamado para a vida religiosa e entrou no noviciado da Companhia de Jesus, os jesuítas, em 1958. Ele estudou filosofia e teologia em Buenos Aires, na Espanha, foi ordenado sacerdote em 1969 e tornou-se um líder importante dentro da Igreja Católica na Argentina em 1992. Foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires e em 2001 foi levado ao cardinalato pelo Papa João Paulo II. Lembrando que somente cardeais podem participar, né? Cardeais abaixo de 80 anos podem participar da eleição para o novo Papa. O conclave, todos os cardeais participam do conclave, mas somente são elegíveis os cardeais com menos de 80 anos de idade. Ele foi eleito em 3 de março de 2013, tá? Após a renúncia do Papa Bento XVI. Ele escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, conhecido por sua simplicidade e amor pelos pobres. Como Papa, Francisco tem sido defensor dos direitos humanos, da justiça social e da proteção do meio ambiente. O Papa Francisco faleceu, né, em 2025. Aqui está com 88 anos de idade. Aqui já tem informação errada do sistema, aqui, após uma longa batalha contra a pneumonia que eu comentei agora há pouco. O legado dele foi de compaixão, humildade e dedicação ao serviço aos outros. Durante seu pontificado, ele visitou vários países, promoveu a reforma da Igreja Católica e defendeu os direitos dos pobres e vulneráveis. Um dos primeiros países que o Papa Bergoglio visitou, o Papa
Francisco foi o Brasil, né? Ele vai ser lembrado, né, como o religioso que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo com sua mensagem de amor, misericórdia e justiça. O funeral está programado para ocorrer em uma data ainda não especificada, mas espero que seja realizado na Basílica de São Pedro, né, no Vaticano, e ele vai ser transferido, né, ele vai ser transladado para outra igreja, já que o Papa Francisco manifestou o desejo de ser enterrado em outra basílica que não a de São Pedro. Tá? Considerando a tradição, é provável que não seja uma cerimônia solene e formal, com a presença de líderes mundiais, dignatários da Igreja Católica e milhares de fiéis. Um funeral provavelmente vai ser na Basílica de São Pedro, no Vaticano, porém o corpo será levado para outra basílica, onde ele vai ser sepultado junto com os cardeais. Outros cardeais, não com os papas. São esperados, né, líderes mundiais, dignatários, lideranças no geral, grande número de fiéis, entre outros. Cerimônia solene e formal, seguindo as tradições da Igreja Católica. Ritos possivelmente incluirão missa de requiem, orações e hinos sacros. Teve mudanças aí nos ritos funerais, tá? Parece que agora a urna é bem mais simples, de acordo com o pedido do próprio Papa Francisco. Tem coisas muito... foram muitas coisas mudadas no funeral papal com a intervenção do Papa Francisco em 2024. Ele decidiu mudar tudo, inclusive a urna é bem mais simples, é tudo muito mais simples. O conclave, que é a eleição do próximo Papa, começa 15 dias após a morte do Papa, do anterior, do antecessor. Porém, se todos os cardeais que têm direito ao voto já estiverem no Vaticano, o conclave pode começar antes. Então, conta-se 15 dias a partir de hoje, dia 21. Então, nós teremos aí até o dia 5 ou 6 de maio para começar o conclave. E aí, vai demorar um pouquinho para saber, tá? Alguns dias para sabermos, né, se temos um novo Papa ou não, né? Habemus Papa. Vamos lá. Aqui eu passei já para vocês. Como funciona o conclave? Reunião dos cardeais, o Papa, na verdade, eu vou deixar essa parte do como funciona o conclave para o cônego Simão responder para a gente. Que durante a entrevista com ele me respondeu isso, tá? E tem a queima, que ele não falou, é o seguinte: existe uma queima das cédulas. Se houver a escolha na votação, já na primeira votação, tivermos um nome que se sobressaiu e já foi eleito, eles queimam e a fumaça fica branca. E aí o Carmelengo vem e fala: habemus Papa, e ele apresenta o escolhido. Se os cardeais não entrarem num consenso e aí se na votação não tem o consenso, as células são queimadas com um produto químico ali, que a fumaça sai preta. Isso quer dizer o quê? Não temos um consenso, não temos uma definição de quem é o novo líder da Igreja Católica. Aí a fumaça só será branca a partir do momento que os cardeais concordarem em volta de um nome. Aí sim a fumaça é branca e eles apresentam o escolhido para a população na janela do, se não me engano, é do quarto do Papa, que tem uma sacada. Ele sai lá onde ele conversa com os fiéis, ele dá as bênçãos ali, tá? A importância do conclave, a escolha do novo líder. O conclave é fundamental para a escolha do novo Papa, que guiará a Igreja Católica mundialmente. Desafios futuros. O novo Papa vai enfrentar desafios complexos, como a crescente secularização, tensões geopolíticas e a necessidade de promover a justiça social e o diálogo interreligioso. Tá? Bom, aí uma pergunta que eu fiz para o cônego Simão, né? Como funciona o conclave, ele respondeu também. E aí a gente falou sobre os elegíveis. São somente os cardeais que têm menos de 80 anos de idade. Então, o cardeal com 90 anos, 81 anos, ele não participa. Então, mais da metade dos cardeais já passaram de 80. Né? O Brasil, hoje, tem 7 cardeais abaixo de 80 anos que são elegíveis como papas. Eu vou nomear para vocês os 7 cardeais. Orami João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, ele tem 75 anos. Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, tem 69 anos. João Brás de Avis, prefeito da Congregação
Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, ele tem 75 anos. Paulo César Costa, bispo de São Carlos, tem 62 anos, bem novo por sinal, se for eleito um papado longo. Leonardo Urich Steiner, arcebispo de Manaus, com 63 anos. Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, com 79 anos. E Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, com 59 anos. Esses são os cardeais brasileiros que podem ser eleitos. Eles estão na disputa aí, né? Eles podem ser eleitos, o Papa pode ser escolhido como o novo líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Porém, nós temos aí 101 nomes de cardeais no mundo inteiro. Inclusive o comentário do cônego Mauro, vocês vão acompanhar, é que nós nunca tivemos um Papa oriental, né? Também não tivemos um Papa da África. Já tivemos um Papa egípcio, já tivemos um Papa da Síria, né? Mas um Papa oriental, se acontecer a primeira vez. Um Papa brasileiro, a primeira vez. Mas já tivemos um sul-americano, que é o Mário Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês na sequência, vou ter um recado aí de um parceiro, e na sequência eu vou colocar para vocês a homilia de hoje, na missa de hoje. Na sequência eu vou colocar também a bênção. Na verdade eu vou deixar a bênção para o finalzinho, tá? Eu vou colocar, logo depois da homilia, vou fazer o corte, vou colocar a minha entrevista com o cônego Simão, sobre esses assuntos nós conversamos aí, e no finalzinho eu vou deixar a bênção final que ele deu lá no Santuário de São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Fátima. Ok? Até a próxima, valeu! Olá meus amigos da Avenida Veículos, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho, mês de abril, promoção de tanque cheio. Qualquer carro, qualquer moto que você comprar na nossa loja, você leva o tanque cheio. Aproveite essa promoção do mês de abril. Abriu o tanque. Aproveite e leve o seu tanque cheio. Nós ouvimos no Evangelho de hoje Jesus dizendo às mulheres: não tenhais medo, se tornem testemunhas de que eu vivo e não morro mais. Hoje, a palavra de Deus também diz para a igreja, para toda a humanidade, a partir da vida de fé do Papa Francisco: não tenhais medo. A vivência do Papa Francisco, o seu testemunho de fé, de simplicidade, de generosidade, marcou a sua história, não só como Papa, líder da igreja, mas como ser humano, como gente, desde as coisas, a simplicidade, nas coisas mais simples, ao demonstrar o seu amor incondicional aos pequeninos, representado pelas crianças, que o Papa também dava lá uma lembrancinha, uma bala, em todas as audiências que ele fazia, mas muito mais do que isso, rezando pelas crianças que estavam morrendo inocentes na guerra, na maldade humana, protegendo e colocando a igreja para defender os mais simples e vulneráveis, inclusive punindo na igreja atitudes contrárias ao Evangelho e ao amor. Então a simplicidade do Papa tornou o seu profetismo ainda mais forte diante e mais parecido com o agir de Jesus diante dos poderes do mal. A simplicidade do Papa, marcando a sua história pessoal, no seu jeito de viver e de querer que a igreja viva no espírito de partilha, de comunidade, de respeito. A igreja em saída, a igreja missionária, a igreja misericordiosa, a igreja que é mais parecida com um hospital de campanha do que com uma alfândega, uma igreja que julga, que fecha as portas. O apelo do Papa não é só para dentro da igreja,
O apelo do Papa na simplicidade é para o mundo, desde os relacionamentos entre as pessoas. Quantas vezes o Papa repetia que nós não devemos esquecer as palavras: muito obrigado, me desculpa, perdão, por favor, coisas do dia a dia, da simplicidade, da partilha da nossa humanidade. O Papa, na sua generosidade, ensinou que é possível para cada pessoa ser mais generosa, ser mais simples no seu modo de relacionar-se com os outros. Generosidade, simplicidade tem tudo a ver com amor, tem a ver com a fé vivida e testemunhada neste contexto de mundo que nós estamos. O Papa, neste ano, propondo o ano do jubileu do nascimento de 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, o Papa apresenta como proposta peregrinos de esperança. A esperança é uma virtude cristã que também marcou o agir do Papa Francisco, lançando sementes de esperança onde a tristeza, o desespero, mesmo na sua enfermidade, o Papa ligava para o parque de Gaza, onde estava acontecendo a guerra, para manifestar solidariedade. Na última quinta-feira, o Papa visitou também o presídio em Roma. Tinha o costume de lavar os pés daqueles que estavam condenados, os últimos ou os abandonados. O Papa sempre teve essa sensibilidade de mostrar para a humanidade que o agir de Cristo se baseia em gestos. O testemunho dele fica para nós como um incentivo, uma inspiração do nosso agir. Peçamos a Deus que recompense o Papa Francisco, mas a nossa oração no dia de hoje é a oração da igreja, é também por toda a igreja, também pelo sucessor do Papa Francisco, que certamente a igreja, dentro de alguns dias, estará escolhendo entre aqueles que estão ali a serviço da igreja. O Papa é escolhido entre os cardeais, um deles será o próximo Papa. E o Papa é o Bispo de Roma, que se torna um sinal de unidade da Igreja Universal, ou seja, de toda a Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós rezamos também para que aquele que o Espírito Santo inspirar o coração dos cardeais da Igreja, para que este também seja conduzido pelo Espírito Santo e continue na igreja, continue a missão que o Papa Francisco, Bento XVI, João Paulo II, que já é santo da igreja, João XXIII, Paulo VI, até São Pedro. O Papa é o sucessor legítimo de Pedro. Então Jesus estava na barca de Pedro. Então nós podemos ter a certeza que Jesus está na barca de Pedro e do Papa Francisco. O Papa Francisco, quando dizia da sua simplicidade, da sua generosidade, ao escolher o nome que o Papa chama Jorge Mário Bergoglio, chamava o nome de batismo, mas o Papa, quando eleito, ele escolhe o nome, e ele escolheu inspirado o nome de São Francisco de Assis. O nosso padroeiro também tem o nome de São Francisco, só que de Paula, ligado aí a São Francisco de Assis. O ideal de São Francisco de Assis estava presente no coração do Papa Francisco e deve estar presente no coração dele, seu, nosso, no coração da igreja. O coração de São Francisco, um coração de comunhão, um coração de paz. O Papa Francisco
A sua voz é um grito de paz para o mundo. A sua voz também é um grito que devemos cuidar da casa comum, cuidar da natureza, cuidar da criação, como aí estamos vivemos aí a campanha da fraternidade. Então a voz do Papa ecoa forte na nossa vida da igreja e na vida do mundo. Então, na forma da oração, na forma do canto que São Francisco cantou há 800 anos atrás, nós, em homenagem ao Papa Francisco, nós vamos agora em forma de prece. É a nossa prece. Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje é dia 21 de abril, segunda-feira, um dia triste para todos os católicos do mundo inteiro, tá? Faleceu o Papa Francisco, aos 88 anos. E eu estou hoje aqui com o Cônego Simão. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu colhi algumas falas do senhor durante a missa. E eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para todos os católicos que acompanham o canal, com relação ao falecimento do Papa Francisco, e a gente vai falar um pouquinho sobre como são os ritos agora da Igreja Católica para a escolha de um novo líder. Então, Alexandre, obrigado aí também por essa oportunidade, dessa partilha aqui através do seu canal. Nós acabamos de celebrar a missa aqui no Santuário de São Francisco de Paula, Nossa Senhora de Fátima, em sufrágio da alma do Papa Francisco. Depois de uma longa enfermidade, longos dias no hospital, o Papa, neste último domingo, deu a alegria de dar a presença na Praça de São Pedro, desejando feliz Páscoa para o mundo. E é claro que era visível no seu rosto a debilidade, a fragilidade própria de uma pessoa doente, de uma pessoa frágil, com seus 88 anos, e se recuperando de uma pneumonia. Fica para o mundo e para nós, do Papa Francisco, um ensinamento grandioso, pela sua pessoa, também pela sua santidade, pela sua humanidade, pela sua simplicidade e generosidade para com todos. Então, o grande legado aí do Papa Francisco para a Igreja, para o mundo, é a sua identificação com Jesus nesses gestos de generosidade, de simplicidade, de amor, amor concretizado para com os pobres, doentes, sofredores. O grande apelo que ele fazia nos últimos dias para os líderes mundiais, buscar o diálogo, buscar a paz, para evitar aí o sofrimento de inocentes. A generosidade do Papa também para com a natureza. O próprio nome que ele escolheu de Francisco foi inspirado em São Francisco de Assis, que é o santo da comunhão com as pessoas, da comunhão com o diferente, abertura, né? O apelo do Papa para a Igreja ser mais acolhedora, ser mais missionária, mais misericordiosa. Então isso vai ficar aí como um sinal também profético do Papa Francisco para o nosso mundo e para a Igreja. Um sinal também de esperança. Se por um lado nós ficamos tristes com a notícia da sua morte, mas nós também temos que demonstrar gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à Igreja, gratidão ao Papa por todo o bem que fez nesses 12 anos de pontificado, conduzindo a nossa Igreja. Um Papa polêmico, né? Ele liberou muita coisa, Na verdade, o Papa, ele é um líder religioso, né? Ele não é um líder político, é um líder religioso, e o Papa, ele, às vezes, não foi muito compreendido em algumas de suas falas, como Jesus também não foi compreendido, às vezes, no seu modo, né, naquilo que fala, mas aí que entra justamente a voz profética. O Papa nos faz pensar um pouco além do nosso eu, né? Ele leva a humanidade, ele quer uma comunhão, né? A pensar numa vida de fé, a fé concretizada em atitudes, em gestos. Mas o importante que fica para nós
é o amor com que o Papa demonstrava na sua humanidade para com todos. Inclusive, aí implorando para que os líderes mundiais cessassem as guerras e buscassem o caminho da partilha, o caminho do diálogo, o caminho do amor. Bom, missão cumprida dele, né? Com certeza. O Papa sucedeu um outro grande Papa, né? O Papa Francisco sucedeu o Papa Bento XVI, que também marcou a história da Igreja num gesto profundo de humildade ao renunciar o papado, e ali, porque o Papa, ele é um sinal de unidade para a Igreja, para o mundo. Ele, né, o Papa, ele também é uma referência. Eu dizia, o Papa não é um líder político, mas ele tem um chefe de Estado, porque o Vaticano é um Estado pontifício, assim chamado, né? E agora a Igreja vai, então, fazer o processo do funeral do Papa Francisco. Até nisso revela a sua simplicidade, porque ele também alterou algumas coisas do rito, né? Talvez para mostrar a singeleza, a simplicidade da sua pessoa, ao querer também abrir mão de morar no Palácio Apostólico. Ele quis morar também na Casa Santa Marta, junto com outros cardeais, demonstrando também a sua capacidade também de fraternidade. Ele dizia que ele não queria morar sozinho, mas ele queria estar sempre junto com os outros, né? A ideia da proximidade, né? Então, para a Igreja fica também esse ensinamento de proximidade, mesmo que a gente não consiga fazer muito, a proximidade, a presença já é um sinal de Deus. Os ritos funerários agora, o senhor sabe explicar para a gente como vão ser feitos? Então, é todo um procedimento, claro, nós ainda não sabemos em que dia que vai ser, mas certamente nesta semana, quem sabe até no Domingo da Misericórdia, da Divina Misericórdia. O Vaticano ainda, que eu não tenho conhecimento do dia aí do sepultamento, né, do Papa, do corpo do Papa Francisco. Depois a Igreja, né, que todos os cardeais do mundo todo agora são convocados, chamados para Roma, né? Aí todos os cardeais, alguns arcebispos são chamados para participar deste funeral. E aí a Igreja vai começar o conclave, né? A palavra conclave significa entre chaves, né? Fechado, né? Os cardeais entram numa basílica, né? numa igreja, uma capela lá na Basílica de São Pedro, né? Que nós chamamos aí, conhecemos por Capela Sistina. E ali, né, tem como se fosse, né, ali um local, né? Tem as salas, né? Onde os bispos, os cardeais, né? Os cardeais se reúnem, somente os cardeais entram naquela porta, naquela capela. Depois de muita oração, eles fazem um momento de retiro, depois começa o processo de escolha do novo pontífice, do novo Papa. Entre os 80, os cardeais são 108, são 108 aptos a serem votados, são menos de 80 anos, né? Isso, nós temos 7 brasileiros. Isso mesmo. Nós temos 7 brasileiros. Isso. Que podem ser eleitos. O conclave vai ser realizado justamente com aqueles que estarão lá aptos para serem eleitos a partir da escolha dos próprios cardeais. Por isso que chama conclave, entre as chaves. A Igreja tem uma tradição bonita, antiga, né? Mesmo na morte do Papa, o cardeal mais idoso, chamado Carmelengo, ele certifica que o Papa faleceu. Quando ele, depois que o médico analisa e faz, né, ali declara o óbito do Papa, esse cardeal bate com um martelinho 3 vezes na testa do Papa. E claro que isso é um simbolismo. E ali o Papa, ele anuncia oficialmente para os cardeais que o Papa está morto. E ali, então, quebra o anel do Papa, né? O anel do pescador. O anel, o nosso povo, é um simbolismo, né? Depois também a Igreja fica com a sede vacante
nós não falamos agora o nome do Papa na oração eucarística, porque nós não temos o Papa eleito, né? Então, nós com a sede vacante. Bom, essa é uma pergunta mais para brasileiros, né? Nós temos 7 brasileiros 7 cardeais, que estão aptos a serem votados. Podemos sonhar, então, talvez, com um Papa brasileiro? Então, O último foi italiano. Isso, o último argentino, né? O Papa Argentino, desculpa. Francisco, né? Então, essa eu vou chegar no italiano. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, talvez, que o mundo inteiro faz, né? Ou que nós brasileiros gostaríamos, né, de ter, né? A gente até brincava, mas né? Isso é uma pergunta que nem os próprios cardeais têm ideia, porque o processo de escolha, né, ele não é feito a partir de campanha, de capacidade. Entre os cardeais, todos os que entrarem cardeais lá dentro dessa Capela Sistina, vai sair Papa. Todos podem ser. Todos os 107 que você 108 estão na idade de votação. De votação, 80 pode ser ele. Então, desses 108, um deles pode ser Tem o 7 Papa. brasileiros. Nem ele sabe qual deles vai ser o Mas escolhido. existe uma certa preferência por italianos, né? Existe a história. A igreja teve mais de 250 papas. 266. Aí o padre está atualizando aqui. Isso, que bom que você já fez a pesquisa. Mais de 250 papas, né? Então, dessa história, né, num período, claro que, né, os cardeais italianos foram por mais tempo escolhidos, né? Então, pode ser, né, como você disse, pode ser escolhido um italiano, pode ser escolhido um brasileiro, pode ser escolhido um Papa também do continente asiático que nunca foi escolhido. Não mesmo, não tem nenhum. Então, pode ser, a primeira vez que foi escolhido um latino foi o Papa, né, Francisco. Uma das primeiras viagens dele foi no Brasil, né? E o mundo, a igreja, dos sinais aí bonito da Igreja Católica é esta universalidade. Então, tem cardeais orientais lá, tem cardeais asiáticos, tem cardeais americanos, cardeais aqui, latino-americanos. Então, e tem também de todos os continentes. Então, qual que é a nossa missão agora também enquanto fiéis cristãos católicos? Rezar para que o Espírito Santo ilumine os cardeais que vão entrar nesse processo, né, de escolha do novo sucessor de Pedro, escolha do novo Papa. Bom, falei com o Cônigo Simão, então são as informações e vamos tentar deixar vocês informados, atualizados com relação à escolha do novo Papa. Obrigado, Alexandre, e Deus abençoe. Vamos continuar unidos na fé, na oração, também pela nossa igreja e também rezando pela escolha do novo Papa, do novo sucessor de Pedro. Obrigado, Padre. A Nossa Senhora, com minha mãe estarei.
É a oração que dirigimos a Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós proclamamos os filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a luz advogada nossa, estes nossos olhos misericordiosos olhos não veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Papa Francisco aponta para a esperança. Essas crianças representam a esperança da igreja, a esperança do mundo, porque é também razão da nossa esperança, da nossa alegria e da nossa fé. Nós vamos dar a bênção final agradecendo a presença, o testemunho bonito de todos aqui no santuário nessa manhã. Os padres, por favor. Crianças podem permanecer aqui. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Francisco de Paula, de Nossa Senhora, nossa Mãe, desça sobre você, sobre sua família, sua casa, seus sonhos, projetos, seus animais e suas plantações, cresça sobre a nossa igreja a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Para nós cristãos, a morte a vida não é tirada. Não mesmo de tristeza assim, pela morte do Pai, que tinha saído do hospital, ontem estava na praça de São Pedro, desejando feliz Páscoa para o mundo. Mas ao mesmo tempo, nós nos alegramos pela vida, pelo testemunho do Papa Francisco. É um misto de tristeza, de alegria e de esperança. Então eu acredito que o Papa merece um viva o Papa Francisco. Viva o Papa Francisco! Viva o Papa Francisco! Viva a nossa igreja católica apostólica romana! Viva Jesus Cristo! Um bom e santo feriado para todos. Testemunhai o amor de Deus com vossas vidas e de paz. E o Senhor vos acompanhe. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.